e da Sociedade Britânica também. Então, nós vimos que a primeira letra refere à câmara estimulada, a segunda letra, a câmara sentida, a terceira letra, a resposta que o marca-passo evoca quando sente uma atividade elétrica do coração, e depois vem algumas letras adicionais. A quarta letra adicional que a gente usa mais é se tem resposta de frequência ou não, tá certo? E essa quinta letra a gente não costuma usar, porque P é de pace, S de choque, esse P é de antitaquicardia pacing. O S é o S de choque, e o D, porque faz tanto antitaquicardia pacing quanto choque, que é a função do CDI. Mas só do paciente ser CDI, a gente já sabe que tem todas essas duas funções de antitaquicardia pacing e de choque. Aqui tem a tabela dessa nomenclatura universal, em que a primeira letra é a câmara que é estimulada. A se estimula só o átrio, V se estimula só o ventrículo, D se estimula átrio e ventrículo, e O se não estimula nenhuma das câmaras, tá? A segunda câmara, a câmara que é sentida, O se não sente nenhuma das câmaras, A se sente só o átrio, V se sente só o ventrículo, D se sente os dois. E terceira letra é a resposta ao sense, então pode não ter nenhuma, pode ser inibir, pode ser deflagrar, e pode ser tanto inibir quanto deflagrar. A quarta posição se refere à modulação da resposta de frequência, né? E essa quinta posição aqui a gente não usa, pode ser usada para, no caso de, como eu falei para vocês, de antitaquicardia pacing choque, no caso de CDI, e se você estimula os dois ventrículos, no caso de marca-passo multissítio, que é a ressincronização cardíaca. Então, eu vou dar alguns exemplos de registros, né? Eu acho que eu já falei isso, eu já cheguei a mostrar esses eletros. Então, o modo VVI, ele estimula só o ventrículo. Então, aqui a gente tem um eletro acoplado com a legenda do marca-passo, e esse número que está aqui é o ciclo do pace, 923 milissegundos, né? Então, a cada 923 milissegundos, ele estimula, isso dá uma frequência de 65 batimentos por minuto. Então, após esse pace aqui, ele 925 milissegundos depois ele vai estimular. Só que antes disso, nós tivemos uma extrasístole ventricular que veio um pouquinho antes do momento em que ele tinha que estimular. Então, como ele veio esse batimento antes do ciclo do marca-passo, ele sentiu esse batimento, tanto é que ele mostrou na legenda aqui com a letra R que ele sentiu essa extrasístole, e aí ele inibiu o pace. Ele inibiu o pace. E a partir do momento em que ele sente esse batimento, ele inicia outro intervalo de 925. Isso aqui pode variar, variou 2 milissegundos, mas isso acontece mesmo. Mas ele inicia... Espera aí que alguém está entrando aqui, espera aí. Rafael. Então, vejam que veio um batimento próprio um pouquinho antes do estímulo dele. Então, ele sentiu esse batimento, não estimulou, por quê? Porque a resposta ao sense é de inibir. A terceira letra é a resposta ao sense. Se ele sente um batimento próprio antes do ciclo do marca-passo, ele vai inibir a estimulação do marca-passo, e ele, a partir do momento em que ele sentiu essa onda R, ele inicia um outro ciclo
de 925 milissegundos, que é o ciclo que está programado, que se refere a uma frequência de 65 batimentos por minuto, e se antes do ciclo dele não vier nenhum outro batimento, ele estimula, tá certo? Aqui veio, olha, aqui se eu pegar essa chave aqui e botar ela aqui um pouquinho antes do ciclo do marca-passo, veio um outro batimento próprio e inibiu ele. Se eu transformar esse marca-passo em VOO, ele vai estimular só o ventrículo, ele não vai sentir o ventrículo e não vai ter nenhuma resposta, obviamente, ao sense, porque o sense já está desligado. Então, veja bem, esse marca-passo, ele ficou assíncrono. Ele estimula, mas ele não sente e ele não se inibe. Então, olha aqui, nós temos o ciclo aqui dele, e aí veio um batimento antes do ciclo, veio esse batimento antes do ciclo, mas ele não inibiu. Ele não inibiu por quê? Porque está desligado o sense, tá certo? A gente programa esse modo VO geralmente para pacientes que estão dependentes do marca-passo e que vão para uma cirurgia que usa eletrocautério. Porque o eletrocautério, na hora que o cirurgião liga ele é sentido pelo circuito de sensibilidade do marca-passo. Se ele estiver em VVI, ele sente a atividade elétrica do cautério e acha que está tendo batimento próprio. Aí ele se inibe. E como o cautério ele dá uma interferência contínua de vários segundos, né, pelo tempo em que o cirurgião aciona ele pode ficar sendo acionado vários segundos e o marca-passo fica vários segundos inibido. Se o paciente é dependente do marca-passo, ele entra em bradicardia, em assistolia e baixo débito durante a cirurgia. Para isso não acontecer, eu acho que alguns de vocês já foram comigo ou com o Marcelo no bloco cirúrgico para programar esses pacientes ali na hora da cirurgia em modo VO. Modo VO se o marca-passo dele for VVI, e em modo DOO se o marca-passo for DDD. Porque aí o marca-passo ele fica estimulando o tempo todo. Geralmente eu aumento um pouquinho a frequência de estimulação, até para o próprio marca-passo inibir, por exemplo, se eu ponho ele num ciclo de estimulação mais rápido, por exemplo, a 75, 80 batimentos por minuto, eu impeço essa extracístole de vir e de ficar competindo com o ritmo do marca-passo, além de dar um débito cardíaco um pouquinho maior para o paciente durante a cirurgia, uma vez que débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco, e isso pode ser interessante para o anestesista. Aqui, então, é um marca-passo VVI num paciente com fibrilação atrial. E ele está programado em modo de estimulação unipolar, porque tem essas espículas grandes, são aquelas estimulações unipolares que ficam fácil de ver, fica fácil de ver a espícula. Então, o paciente que tem fibrilação atrial com bloqueio AV avançado, com BAVT, FA com resposta muito baixa, a gente implanta um marca-passo VVI, porque não adianta estimular o ato, porque o paciente está em fibrilação atrial. Aqui é um marca-passo VVI num paciente em ritmo sinusal. E aí ele está unipolar, porque a gente está vendo essas espículas grandes, então nós estamos estimulando o ventrículo e as ondas P estão dissociadas porque ele tem ritmo sinusal, mas tem BAVT. Vocês vejam que as ondas P elas são bloqueadas, então o ritmo do marca-passo fica dissociado do ritmo sinusal. Quando o paciente tem um ritmo sinusal assim, o melhor marca-passo de se colocar é o marca-passo dupla câmara, porque o marca-passo dupla câmara ele vai sentir essa onda P, e após o intervalo AV programado, ele vai dar uma espícula com QRS. Então,
o próprio ritmo sinusal, a própria frequência sinusal, a própria modulação autonômica do nosso sinusal, que ao enlaçar uma espícula ventricular a cada onda P, a própria nosso sinusal é que vai comandar o estímulo do marca-passo. Então, à medida que o paciente vai fazendo um esforço, por exemplo, a frequência sinusal vai aumentando e ele, 1 para 1, vai aumentando a frequência ventricular, de modo que não vai haver essa dissociação AV. Então, o paciente em ritmo sinusal que põe um marca-passo VVI, ele fica dissociado e, com isso, você não tem o sincronismo atrioventricular fisiológico, tá certo? E com isso o paciente perde um pouquinho de débito cardíaco com a perda desse sincronismo atrioventricular. Aqui é o raio-x de um marca-passo VVI. É um marca-passo que tem um eletrodo só, tá vendo? Tem um fiozinho aqui, seguindo aqui. Essa curvinha que ele faz aqui, essa curvinha que ele faz aqui, é a hora que ele está passando a válvula tricúspide e vem para a ponta do ventrículo. E vocês lembram que quando eu falei sobre o eletrodo bipolar, ele tem 2 coilzinhos dentro da borrachinha de silicone. Um que se exterioriza a 1 centímetro e pouco antes, e outro que se exterioriza distal. E aí, a gente pode, então, programar uma estimulação bipolar, em que o campo eletromagnético vai estar circunscrito a esses 2 polos, né? Ou então uma estimulação unipolar, em que o cátodo ele vai estar na própria carcaça do gerador e o anodo aqui nessa pontinha do marca-passo, e com isso o campo eletromagnético é maior e a gente então consegue ver com facilidade a espícula. Então olha aqui, no perfil vocês vejam que é um eletrodo só indo lá para o ventrículo, aqui é a curvinha da válvula tricúspide, tá certo? Então esse é um raio-x de um marca-passo VVI, em que o eletrodo está ali na ponta do ventrículo direito. Quando a gente vê em perfil, vocês vejam que a ponta do eletrodo, ela está anteriorizada. Então, aqui nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo está mais aqui para trás, aqui, ó. Está mais para cá. O ventrículo esquerdo, ele é posterior, certo? Aqui é um marca-passo em modo AAI, tá certo? O modo AAI, ele estimula só o átrio, ele sente só o átrio, e quando ele sente um batimento atrial antes do ciclo que ele está programado, ele vai inibir o pace atrial. Então, aqui nós temos um eletro com a marcação da legenda do marca-passo A, é porque estimulou o átrio, a gente não vê a espícula aqui, porque é uma espícula bipolar, mas a gente vê a onda P. E eu sei pela legenda que marcou o funcionamento do marca-passo, a letra A significa que estimulou o átrio. E aqui nós temos o QRS próprio, sentido, né? Então, aqui nós temos o R sentido. Na realidade, esse marca-passo, ele tem um eletrodo no ventrículo também, só que ele está programado em modo AAI. Mas ele está sentindo o ventrículo aqui, ou então ele poderia estar programado em modo DDD, com intervalo AV longo, de forma que, se você tem a espícula aqui, eu deixo programado o estímulo do ventrículo para vir bem longe do estímulo do átrio, para dar tempo da condução intrínseca se fazer. A condução intrínseca se fazendo, o circuito de sense do ventrículo sente, e aí eu vou inibir o estímulo do ventrículo, tá certo? Mas aqui, esse modo de funcionamento aí é porque ele está estimulando só o átrio. E no caso do marca-passo aí mesmo, ele nem vai sentir o ventrículo, não. Ele só sente o átrio, e se tiver aqui, ó, eu vejo isso, olha. Eu tenho
aqui uma espícula no átrio, uma espícula no átrio e outra no átrio. E aqui, antes do peixe atrial, eu vou até fazer uma chavezinha aqui. A gente pode fazer aqui, ó, pegar uma chavezinha aqui, fazer aqui. Peraí. Deixa eu virar isso aqui rapidinho. E olha só, eu posso marcar aqui o ciclo atrial. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Dar um salvar aqui. Então, olha só, eu marquei o pace atrial. Olha só, o pace atrial deveria vir no final da chavezinha aqui. Como veio a onda P intrínseca, vocês vejam que a onda P aqui é diferente da onda P estimulada, porque essa P aqui é a sinusal do paciente. Como a onda P veio antes do ciclo do marca-passo, o marca-passo não estimulou. Então, o P aqui é de onda P sentida, não veio o A, que seria o estímulo atrial. Então, essa estimulação AAI, que estimula só o átrio, mas preserva a condução AV intrínseca, é a estimulação mais fisiológica que existe, né? Outro dia, nós tivemos até uma reunião sobre estimulação fisiológica, que a estimulação fisiológica seria a estimulação do feixe de His, mas não, a estimulação AAI, ela é mais fisiológica ainda do que a estimulação do feixe de His, porque ela permite a condução AV intrínseca natural do paciente. Então, essa é a estimulação mais fisiológica que tem. Aqui nós temos também uma estimulação AAI. Mas olha só, esse marca-passo é um marca-passo mais antigo, em que a legenda dele era uma legenda só que mostra um estímulo unicameral. Mas como é muito raro pôr marca-passo só no átrio, a legenda do marca-passo veio como pace ventricular. Então tá aqui, ó, V-pace, como pace ventricular. Só que o eletrodo cuja legenda do marca-passo fala que é pace ventricular, esse eletrodo, ao invés de ter sido colocado no ventrículo, ele foi colocado no átrio. Então, o marca-passo está falando que é um pace ventricular, mas só que o eletrodo está no átrio. Então, olha só, está estimulando só o átrio. Então, isso é uma estimulação AAI, tá certo? E nós estamos estimulando com um pace unipolar, que a gente vê essa espícula grande. Então, nós temos a espícula, o átrio, espícula-átrio, e a condução intrínseca para o ventrículo. Então, é um paciente com 53 anos, cardiomiopatia dilatada e disfunção do nó sinusal. Essa disfunção do nó sinusal impediu o uso do carvedilol, foi posto um marca-passo no átrio, mas só no átrio, porque ele tem uma disfunção do nó sinusal pura, ele não tem distúrbio da condição AV. Nós só podemos pôr marca-passo AAI só no átrio para pacientes que têm disfunção do nó sinusal, mas que não tenham bloqueio atrioventricular, porque senão você não impede o bloqueio atrioventricular. Se a gente tem certeza que a condução AV do paciente é normal, a gente pode pôr um marca-passo só no átrio, tá certo? E aqui é o raio-x de um marca-passo AAI, de um marca-passo que só estimula o átrio, que só sente o átrio e que se inibe quando tem um batimento atrial antes do ciclo programado. Então, aqui, ó, nós temos um eletrodo só, ele faz uma curvinha aqui para entrar no apêndice atrial direito, né? Ele faz essa curvinha para entrar no apêndice atrial direito. E no
raio-x em perfil, vocês vejam que a curva do eletrodo está dirigida anteriormente em direção ao externo, porque o átrio direito é o átrio anterior, ao contrário do átrio esquerdo, que é um átrio posterior. Aqui é um tipo de estimulação que eu acho muito interessante, que é o marca-passo VDD. É o chamado VDD de eletrodo único. Deixa eu só... Peraí. É o VDD de eletrodo único. Veja só, esse marca-passo, ele só estimula o ventrículo. Ele só estimula o ventrículo. Mas ele sente o átrio e o ventrículo, e ele, quando sente o átrio, ele deflagra o D tanto de deflagrar quanto de inibir. Então, quando ele sente o átrio, ele deflagra o ventrículo. Quando ele deflagra o ventrículo, se o ventrículo não vier antes do tempo, antes do nosso intervalo AV programado. Se não vier o ventrículo, ele deflagra o ventrículo. Se o ventrículo vier antes do intervalo AV programado, ele vai inibir também o estímulo do ventrículo. E se ele tiver um batimento ventricular, por exemplo, uma extrasístole, a extrasístole vai inibir tanto o átrio, aí no caso não inibe o átrio, porque não tem estímulo do átrio, mas se tiver uma extrasístole ventricular que vier antes do ciclo programado do marca-passo, ele vai inibir o funcionamento do marca-passo logo após aquele batimento. Então, aqui, ó, aqui nós temos o eletro e a legenda do marca-passo. Onda P, espícula QRS, onda P, espícula QRS. Então, nós temos o átrio sentido, e após o intervalo AV programado, nós temos o pace ventricular. Átrio sentido, pace ventricular. Aí, aqui, ó, aqui veio um batimento atrial. Aliás, continua, átrio sentido, ventrículo estimulado, átrio... Então, ele sente o átrio e deflagra o ventrículo. E esses marca-passos VDDs de eletrodo único, eles não estimulam o átrio. Então, a indicação deles é apenas para pacientes com bloqueio AV total, mas que tenham função sinusal normal. Então, como a função sinusal é normal, a frequência sinusal é normal, a própria frequência sinusal natural, espontânea do paciente, é que vai ditar a frequência de estímulo do marca-passo, porque ele vai sincronizar 1 para 1 com a onda P sinusal do paciente. À medida que essa onda P sinusal, o ritmo sinusal for acelerando, o marca-passo vai acelerando junto. À medida que o ritmo sinusal vai decelerando, o marca-passo vai decelerando junto, de forma que o próprio nó sinusal é que vai comandar o estímulo do marca-passo. Um nó sinusal normal, ele é o melhor sensor de resposta de frequência do marca-passo. Ele é o melhor modulador de frequência do marca-passo, é o próprio nó sinusal do paciente. Esse VDD de eletrodo único, ele tem um único eletrodo, tá certo? E como a função do nó sinusal é normal, a gente não precisa de estimular o átrio. Então, a gente não precisa de ter um eletrodo adicional no átrio, se fixando na parede do átrio. O que a gente tem é um único eletrodo, e a gente tem um anel flutuante, um anel aqui flutuante na altura do átrio. Esse anel, ele não toca a parede do átrio, ele fica ali próximo da parede do átrio, sem uma conexão ativa com a parede do átrio. Então, como ele não toca o átrio, ele não tem como estimular o átrio, tá certo? Mas ele tem capacidade de sentir a ativação atrial, e à medida que ele sente a onda P,
O marca-passo conta um intervalo atrioventricular que a gente programou, que pode ser 150, 180, 200 milissegundos, e após esse intervalo AV, se não vier o estímulo ventricular espontâneo do paciente, ele vai lá e estimula o paciente. Então, esse marca-passo, deixa eu voltar um slide aqui, a indicação ideal dele é um paciente que tem BAVT, que tem o cronotropismo do nó sinusal normal, e pacientes, assim, idosos, frágeis, pacientes mais frágeis, com uma sarcopenia, com uma certa caquexia pela idade, e que seria interessante, ao invés da gente pôr 2 eletrodos num sistema venoso ali muito frágil, a gente põe um eletrodo só, evita uma segunda punção, uma segunda passagem de uma bainha grande, que permite a passagem desses eletrodos, sobrecarrega menos a veia desse paciente, tem menor risco de trombose de veia subclávia. Então, para pacientes idosos frágeis com BAVT e função sinusal normal, é a indicação ideal desses marcapassos VDDs de eletrodo único. Como a gente não precisa de estimular o átrio, basta ter um eletrodo só, que não tem a capacidade de estimular o átrio, mas tem a capacidade de, através desse anel aqui, sentir a onda P e sincronizar o ventrículo. Então, eu gosto muito desse marcapasso, mas as indicações são muito restritas, são pacientes muito especiais que vão ter essa indicação. Aqui é um paciente agásico, feminino, sexo feminino, marca-passo em modo DDD. Então, o modo DDD, ele estimula átrio e ventrículo, sente o átrio e ventrículo. Quando sente o átrio, ele deflagra o ventrículo. Quando sente o ventrículo, ele vai inibir tanto a espícula do átrio quanto a do ventrículo. E aqui nós estamos vendo aqui um paciente em BAVT e com disfunção do nó sinusal. Então, esse paciente com BAVT e função do nó sinusal, ele tem aqui uma espícula átrio, espícula, ventrículo. Espícula, átrio, espícula, ventrículo. Como o marcapasso ele está no ventrículo direito, a morfologia do QRS vai ser de bloqueio de ramo esquerdo, tá certo? Vai ser uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. E como ele está na ponta do ventrículo, as derivações inferiores, que é D2, D3 e AVF, vão ser negativas, tá ok? Então, essa é uma eletrocardiografia típica de um marcapasso DDD, em que a gente vê a espícula do átrio e vê a espícula do ventrículo. Aqui é um marcapasso... Doutor Tiago. Oi? Eu queria tirar uma dúvida em relação ao eletro anterior. Esse paciente com BAVT e disfunção de nó sinusal, por que está em programação de DDD e não aquele DDDR? Não, o paciente que tem a disfunção do nó sinusal, a programação dele deve ser DDDR mesmo, você tem razão. Mas é porque aqui eu não estou demonstrando a função de resposta de frequência dele. Porque para a gente demonstrar a função, mas ele pode estar programado, aliás, ele deve estar programado em DDDR, porque se esse paciente tiver uma insuficiência cronotrópica, porque também, às vezes, a disfunção do nó sinusal se manifesta como paradas sinusais, mas o paciente, às vezes, pode elevar a frequência sinusal. Mas aqui, que ele está estimulando o tempo todo o átrio e ventrículo, provavelmente ele precisa mesmo da modulação de resposta de frequência. Então, o paciente com disfunção do nó sinusal e BAVT, a programação dele deve ser DDDR mesmo. Então, ele em repouso, ele vai estar estimulando na frequência mínima programada do marcapasso. Então, se você programou em 65 por minuto e ele está em repouso, o marcapasso vai estar estimulando em 65. E quando ele faz um esforço, o sensor de resposta de frequência,
ele sente o esforço do paciente e ele vai encurtando o ciclo de estimulação, ou seja, ele vai aumentando a frequência de estimulação. Você tem razão, Sara. Mas é porque aqui não está demonstrada a resposta de frequência, mas ele tem que estar programado em DDDR mesmo. Aqui, você entendeu? Ele só vai entrar quando o paciente precisar, né? Não vai ser uma coisa quando ele fizer esforço. Então, você vê, se você... eu gosto muito de fazer... no meu consultório, quando eu faço as análises do marca-passo, no meu prédio eu tenho um corredor grande lá, eu mando os pacientes caminharem nesse corredor e eu vou regulando na programação, eu vou regulando a sensibilidade, a aceleração, a frequência máxima que ele vai acelerar, sabe? Então, a gente vê isso quando o paciente está fazendo um exercício. Aí ele vai estimular, por exemplo, ele vai sair da frequência de repouso dele de 65, dependendo da intensidade do exercício que ele faz, ele vai acelerando para 70, 80, 90, tá certo? Eu vou mostrar mais para frente, eu acho que eu tenho slide disso. Aqui é um marca-passo DDD com estimulação unipolar. Unipolar porque essas espículas, elas estão grandes. Tá certo? Então, eu tenho uma espícula grande aqui no átrio, a onda P, uma espícula grande aqui no ventrículo e o QRS. Você deu para entender, Sara, isso que eu te expliquei? Entendi, sim. Obrigada. Eu vou mostrar. E aqui eu vou dar um exemplo dessa resposta de frequência. E aqui é o raio-x do marca-passo dupla câmara. Vocês veem que tem aqui em PA e perfil, ele tem um eletrodo aqui no átrio e um outro eletrodo na ponta do ventrículo. Tá vendo? Então, ó, a gente tem um duplo cóio, um cóio que se exterioriza aqui e um outro cóio que se exterioriza a 1 centímetro depois, ó. Então, ó, o anodo que recebe os elétrons, o catodo que entrega os elétrons, e aí a gente pode fazer tanto uma estimulação bipolar com campo eletromagnético circunscrito aqui à extremidade do eletrodo, ou uma estimulação unipolar em que o campo eletromagnético está entre o gerador e a ponta do eletrodo atrial, ou entre o gerador e a ponta do eletrodo ventricular. Então, esses marca-passos de duplo cóio, eles podem ser estimulados tanto em unipolar quanto em bipolar, basta a gente programar do jeito que a gente quiser. Aqui é um paciente com terapia de ressincronização. Nós vamos ter as aulas de ressincronização, mas só para mostrar para vocês que na ressincronização a gente tem uma estimulação biventricular. Então, a gente tem um eletrodo no ventrículo direito e um outro eletrodo no ventrículo esquerdo. Como a massa ventricular esquerda é muito maior do que a massa ventricular direita, o eletrocardiograma ele faz uma soma vetorial dos vetores que vêm do ventrículo direito para o lado esquerdo e dos vetores que vão da ponta do eletrodo que está lá na parede posterolateral do ventrículo esquerdo, e essa ativação vai em direção ao septo da esquerda para a direita. Então, os vetores que vão da esquerda para a direita, eles predominam. Então, a soma vetorial do eletrocardiograma vai ser um vetor que vai se afastar do eletrodo esquerdo. Então, em D1 e AVL, que são os eletrodos esquerdos, eu tenho a espícula aqui do ventrículo e um QRS negativo. Em AVL, a mesma coisa, ó, eu tenho a espícula aqui em AVL e o QRS negativo. Por quê? Porque isso reflete o meu estímulo lá na região posterolateral do ventrículo esquerdo. Então, eu estou ativando o ventrículo lá da parede lateral do ventrículo esquerdo em direção ao septo. Então, o vetor se afasta do meu D1 e AVL e eu tenho um D1 e AVL com QS negativo e o QRS estreito, porque eu estou estimulando os dois ventrículos simultaneamente. E no V1, nem sempre isso acontece,
Mas no V1 eu tenho aqui a espícula e o QRS positivo pelo mesmo motivo, porque o eletrodo está caminhando de trás para frente, então o V1 vai ficar positivo, porque o eletrodo do V1 está na região anterior, está vendo ele está posicionado em cima do ventrículo direito. Então, o ventrículo esquerdo posterior, ele vai ativar do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito em direção ao meu eletrodo de V1, e eu vou ter eu posso ter, dependendo um pouco da posição do eletrodo, dependendo do tipo da rotação do coração, da ponta do coração está mais para cima, mais para baixo, ou o coração mais rodado, horário, anti-horário, eu posso ter ou não esse QRS positivo em V1, tá certo? Mas o que não varia muito é o QS negativo, né, em D1 e AVL, que é típico da estimulação da ressincronização. E aqui eu tenho o raio-x do ressincronizador, eu tenho um eletrodo. O ressincronizador, na realidade, ele é um marca-passo tricameral, porque eu tenho um eletrodo aqui no ato direito, eu tenho um eletrodo aqui na ponta do ventrículo direito, e aqui no raio-x não ficou muito bem, mas eu tenho um eletrodo aqui na parede póstero-lateral do ventrículo, e eu tenho ele aqui, ele não está aparecendo muito bem. Depois eu vou até ver um raio-x melhor para ver isso aqui. Aqui eu tenho um desfibrilador. Eu tenho o desfibrilador, todo desfibrilador, ele é um marca-passo também. Ele pode ser um marca-passo unicameral, ele pode ser um marca-VVI, ele pode ser um marca-passo bicameral, que pode ser DDD, e ele pode ser um marca-passo tricameral, que ele é ressincronizador e ele é CDI ao mesmo tempo. Aqui é um desfibrilador com um eletrodo só no ventrículo. E vejam que, por que eu sei que pelo raio-x a gente pode saber, pode não, a gente sabe com certeza se aquele dispositivo eletrônico ele é um marca-passo convencional ou se ele é um CDI. O CDI, ele tem... Vocês vejam que a gente vê o eletrodo fininho aqui, e aqui o eletrodo exterioriza um coio espiralado, que é o coio de choque, e ele vem cá, e ele tem outro coio espiralado aqui, que está melhor visto aqui no perfil, tá? Então, eu tenho dois coios espiralados exteriorizados que funcionam como molas de choque. Esse espiralamento do coio de choque, ele aumenta a área, a superfície que vai transmitir o choque. Então, o desfibrilador, ele tem um choque e que ele usa a carcaça do gerador como placa de desfibrilação, e cada um desses coios também funcionam como placa de desfibrilação. Então, os choques, eles são bidirecionados, eles saem aqui da carcaça do gerador e vai para esse coio proximal, e ele também, dirige uma onda de choque também, que vem em direção a esse coio espiralado distal. E a gente pode fazer várias configurações de choque. O choque ele pode sair do gerador e ser bidirecionado para os dois coios, ou ele pode sair do coio distal e ir ao mesmo tempo para o coio proximal e para o gerador, ou pode sair desse proximal e ir para o coio distal e para o gerador. E a gente pode, que invertendo a polaridade desses choques, a gente, por exemplo, se numa determinada polaridade
de choque, por acaso, não conseguiu desfibrilar, ele inverte essas polaridades até conseguir uma onda de choque mais eficaz que despolariza, que consiga reverter uma fibrilação ventricular, tá certo? Então, você pode configurar essas ondas de choque de várias formas, tá? Mas esse bidirecionamento da onda de choque aumenta muito a eficiência do choque. É muito raro a gente ver um choque de desfibrilador não conseguir desfibrilar o paciente. Eu já vi alguns casos, mas pacientes que estavam morrendo, já estavam em fase terminal. Num paciente que está bem, eu nunca vi um choque não desfibrilar um paciente. A eficiência desses choques é impressionante. Ela é praticamente 100%. Aqui é um desfibrilador DDD. O PA aqui não está muito bom, mas ele tem um eletrodo de marca-passo aqui no átrio, um eletrodo, não está dando para ver direito aqui, mas um eletrodo de marca-passo aqui na ponta do VD. A gente tem os cóios espiralados proximal e distal, e mais o gerador. Então, aqui a gente vê o cóio espiralado, proximal, aqui, aliás, o distal, proximal aqui, e o eletrodo. Depois eu vou pegar um raio-x melhor do que esses aqui, para ver melhor esses eletrodos. Bom, aqui nós temos um paciente que internou no hospital com insuficiência cardíaca, descompensada, e vocês vejam, ele tem um ressincronizador, mas apesar de ter um ressincronizador, o QRS está positivo em D1 e está positivo em AVL. Isso significa que não está estimulando o ventrículo esquerdo, tá certo? O QRS, a duração do QRS aqui está 0,16, está muito larga. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui, tá. O que estava acontecendo aqui, gente, era a programação. Esse marca-passo, ele não tinha sido programado por nós, ele estava na ressincronização. Olha só, quando a gente põe um marca-passo convencional, não ressincronizador, marca-passo convencional para tratar uma de arritmia, um bloqueio AV intermitente, a gente tenta preservar a condução atrioventricular intrínseca do paciente, para o paciente ficar no ritmo intrínseco dele e o marca-passo entrar só se necessário. Então, geralmente, se o paciente tem uma reserva de condução atrioventricular, a gente programa o marca-passo com um intervalo, uma distância da espícula do átrio para a espícula do ventrículo longa, para, após o estímulo atrial, dar tempo do QRS intrínseco do paciente vir antes da espícula do marca-passo, e com isso a gente inibe a espícula do marca-passo e o paciente fica com a condução AV intrínseca. É mais fisiológico a gente fazer isso. Porém, na ressincronização, a gente faz o inverso. Para o ressincronizador funcionar, ele tem que estar estimulando os dois ventrículos simultaneamente antes da resposta ventricular espontânea do paciente. Então, a gente tem que programar um intervalo AV muito curtinho, porque para o marca-passo, após o átrio, após a onda P, o estímulo ventricular tem que vir antes da estimulação intrínseca do paciente, porque a estimulação intrínseca do paciente, ela está desincronizada. A gente prescreveu o ressincronizador exatamente porque a condução intrínseca está desincronizada por um bloqueio completo de ramo esquerdo. Então, a gente não quer o batimento intrínseco do paciente na ressincronização. A gente quer estimular os dois ventrículos antes da resposta espontânea do ventrículo. Então, a gente tem que programar um intervalo AV bem curtinho. E esse intervalo AV, ele estava longo. E aí, quando o marca-passo vinha, ele vinha fundindo com a condução intrínseca do paciente. E aí, a condução intrínseca do paciente estava contribuindo muito
para ativação ventricular, de forma que o QRS estava positivo em D1 e AVL. Então, esse paciente, ele não estava respondendo, ele foi internado por IC descompensada, porque ele não estava respondendo ao ressincronizador. E o QRS largo, porque o ventrículo estava desincronizado pelo bloqueio de ramo esquerdo do paciente. Então, aqui o que eu fiz foi encurtar o intervalo PR, o intervalo AV, aliás, o intervalo átrio-ventrículo, o intervalo AV, eu encurtei, vocês veem que a espícula do marca-passo ficou bem mais próxima da espícula do átrio, de forma que o estímulo ventricular veio antes do batimento intrínseco. Então, na ressincronização, a gente faz o contrário do marca-passo DDD. A gente programa um intervalo AV muito curto para não dar chance da condução intrínseca ocorrer, porque a condução intrínseca do paciente está desincronizando os dois ventrículos. Na hora, então, que eu encurtei o intervalo AV, eu passei a estimular os dois ventrículos antes da estimulação espontânea do paciente, e com isso houve a inversão e o QS em D1 e AVL, e eu não consegui inverter totalmente o AVL, mas pelo menos a primeira metade do ciclo do QRS, o vetor inicial do QRS em AVL ficou negativo, tá certo? E aí o paciente passou a responder ao ressincronizador. Mas aí vocês me perguntam, então, mas por que não põe um intervalo AV muito curto mesmo, para não deixar de jeito nenhum a condução AV intrínseca? E eu poderia até encurtar mais esse intervalo AV para que esse AVL ficasse todo negativo. Só que eu não consegui fazer isso, por quê? Porque à medida que o intervalo AV fique muito curto, não dá tempo do esvaziamento atrial completo. Aí, na hora, eu posso, vamos supor, se eu puser geralmente, a gente tem que, a espícula do ventrículo, ela tem que vir imediatamente após o esvaziamento total do átrio. Porque se eu programo um intervalo AV muito curto, por exemplo, 70 milissegundos, 80 milissegundos, 60 milissegundos, o estímulo ventricular vai vir antes do esvaziamento do átrio. Então, quando vem o estímulo ventricular, a válvula átrio-ventricular, mitral e tricúspide vão fechar antes do esvaziamento do átrio. E se eu fizer isso, aumenta a pressão atrial esquerda, a pressão veno-capilar, e eu posso ter, inclusive, edema pulmonar, porque eu estou trancando o átrio, eu estou fechando a porta do átrio antes do esvaziamento completo do átrio. Então, a programação de um ressincronizador, e nós vamos ver isso com mais detalhe nas aulas de ressincronização, a programação do ressincronizador, ela tem que ter um intervalo AV curto o suficiente para impedir a condução espontânea do ventrículo, a ativação ventricular espontânea, mas não tão curta que vai impedir o esvaziamento atrial esquerdo e direito completo. Tá certo? Então, esse intervalo AV não pode ser... Então, é difícil essa programação da ressincronização. Às vezes, a gente até precisa de fazer um eco Doppler junto com a programação para a gente estabelecer um intervalo AV mais adequado para aquele paciente. Vocês conseguiram entender isso, gente? Sim. Deu para entender? Então tá, nós vamos ver isso com mais detalhe. Aqui, então, assim, esse paciente aqui, ele não era um respondedor por uma programação inadequada. Aqui, nós temos uma terapia de ressincronização cardíaca, e o ressincronizador está funcionando direitinho. Ó, eu tenho a espícula, e eu tenho um QS em D1, e eu tenho um QS em AVL, eu tenho um V1 positivo, ou seja, eu sei que o marca-passo está funcionando direitinho, mas o paciente não respondeu, tá certo? E uma das
essa não resposta ao ressincronizador, ela ocorre em 30% dos pacientes. Sempre que a gente vai ressincronizar um paciente, a gente não pode dar certeza para ele que ele vai melhorar. Ele tem 70% de chance de melhorar e tem 30% de chance de não melhorar. A gente só vai saber depois que ressincronizou. E esse foi um não respondedor verdadeiro. E uma das coisas que prevêem que o paciente, não é absoluto isso, mas que a gente já suspeita de que o paciente não vai responder o ressincronizador, é quando a gente não consegue encurtar o QRS com a ressincronização. Isso significa que a gente está estimulando direitinho lá a parede posterolateral do ventrículo esquerdo, mas a fibrose... Só um minutinho, gente. Vai sair? Eu tô saindo com isso. Você quer ir lá depois com a mãe? Encontrar com a gente vai comer uma pizza. Você me liga daqui a pouco, eu tenho que conversar com o César Group. Mas, não, mas... Aí, só pra saber se você já tá... com a gente ou se ela vai com vocês. Não, você que sabe. Eu vou lá. Desculpa aí, gente. Então, uma das coisas que já sugerem para a gente que o paciente não vai responder é quando o QRS não encurta. Só que a gente só sabe isso depois que já pôs o marca-passo, né? Não tem como a gente saber antes. Aqui o QRS continua extremamente largo e esse paciente não respondeu. Provavelmente é porque existe uma fibrose tão grande nesse ventrículo que a gente não consegue ressincronizar, ressincroniza do ponto de vista elétrico, mas não ressincroniza do ponto de vista mecânico devido à intensidade da fibrose. Aqui, Sara, é um paciente em modo AIR. Então, isso é um registro de Holter, ele estimula só o átrio, sente o átrio, se tiver um batimento atrial antes do ciclo programado, inibe se sentir esse batimento, e aqui o R é a modulação da resposta de frequência. Então, isso aqui é durante um Holter, o paciente está fazendo uma atividade física, e aqui, ó, nós temos espícula, onda P, e o QRS do próprio do paciente. Espícula unipolar, né, uma espícula grande, a onda P pequenininha aqui, e o ventrículo. E o ritmo de estimulação está 100 batimentos por minuto. Isso porque o paciente está fazendo uma atividade física e o marca-passo acelerou para aumentar o débito cardíaco. Um paciente que não tem resposta cronotrópica adequada, se você põe ele em AI, ele fica com débito fixo. Ele não consegue aumentar o débito cardíaco quando faz um esforço. Aí ele vai cansar muito rápido. Ligando a resposta de frequência, a gente melhora muito o rendimento físico desse paciente. Bom, gente, nós temos mais 3 minutinhos aqui. E aqui eu vou falar para vocês devem, quem já passou por mim, pelo Marcelo, vocês veem muita gente fazer os limiares de estimulação. Aqui eu vou mostrar várias programabilidades para vocês, tá? E aí, sensor de resposta de frequência, eu vou voltar a mostrar para vocês, outras programabilidades, e aí os limiares de estimulação, vou mostrar isso tudo, eu vou mostrando isso para vocês com calma, e a gente continua esse tema de marca-passo, a gente vai falando aí com calma, e segunda-feira que vem a gente continua, tá ok? Tá bom, doutor. Bom, gente? Então tá, boa noite para você. Boa noite, obrigada. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ô, Lu. Lu, aonde que você vai? Bolsonaro votou, aliás, não, o Congresso votou, Bolsonaro sancionou e vota
esses caras do ministério dizem que o governo do país, o cara com uma canetada, ele cancela o aumento das enfermeiras. E acabaram de aumentar o salário dos ministros. Eles acabaram de aumentar o salário deles. Você sabe quanto bem? Oi? Bom, agora você vê essas enfermeiras morrem de tanto trabalhar, tem o salário de morte. As enfermeiras estão putas, né? Você sabe que a coordenadora da enfermagem na CT é uma petista doente, né? Eu não sei o nome dela, o Marcelo que fala, ele falou o nome. Então. Gente, agora um suplente desses que poder baixa imposto, quanto o seu salário.